A figura histórica conhecida como Solimão o Magnífico ou Solimão I veio ao mundo em 6 de novembro de 1494 no porto de Trebizonda, às margens do Mar Negro, hoje Trabzon, na Turquia. Seu nascimento ocorreu em uma região que outrora pertenceu ao último reduto asiático do Império Bizantino, já então absorvido pelo crescente poder otomano. Filho do príncipe Selim I, herdeiro da dinástica Casa de Osman e descendente direto do sultão Bayazeto II, que governou o vasto império entre 1481 e 1512, Solimão cresceu sob a sombra de um legado militar. Ainda jovem, seu pai foi nomeado governador de Trebizonda, onde se destacou como estrategista implacável nas campanhas contra os safávidas do Irã, que ameaçavam expandir sua influência sobre as terras otomanas. Sua mãe, Ayşe Hafsa Sultan, era uma princesa tártara da Crimeia, cujas raízes remontavam ao próprio Gengis Khan, por meio de seu filho mais velho, Joshi. Esse sangue nobre, misturado à linhagem otomana, conferia a Solimão uma herança única entre a tradição turca e o legado mongol. No entanto, o poder dentro da família não era partilhado com clemência. A maioria de seus 5 irmãos foi eliminada por ordem de Selim assim que este ascendeu ao trono, um costume brutal, mas comum na disputa pelo poder entre os otomanos. Solimão, por sua vez, teve pelo menos 10 filhos, embora 3 deles tenham sucumbido a doenças nos primeiros anos de seu reinado, iniciado em 1520. Sua primeira companheira de destaque foi Gulbahar Hatun, uma mulher de origem albanesa, ou montenegrina, que lhe deu um filho, Mustafa, em 1517. Porém foi o rei Sultan, conhecida no ocidente como Rochelana, quem conquistou seu coração e se tornou sua grande paixão. Com ela, Solimão teve 5 filhos, Maomé Abdullah Selim Bayezid Ciangir, além de uma filha, Mihrimah Sultan. Essa união não apenas marcou sua vida pessoal, mas também redefiniu o papel das mulheres na corte otomana, elevando Urrem a uma posição de influência sem precedentes. Como governante, Solimão era um homem de contrastes, ardente e resoluto, convencido de que sua missão divina era expandir a fé islâmica, mas sem cair no fanatismo cego. Ao contrário de seus antecessores mais rígidos, adotou uma interpretação mais flexível e pragmática do Alcorão, promovendo uma tolerância religiosa incomum para a época. Essa postura lhe rendeu fama de justiça e compaixão, mesmo entre seus inimigos não muçulmanos. No entanto, quando a situação exigia, não hesitava em recorrer à força bruta. Seu senso de equidade, porém, era inegável. Ele instituiu leis que protegiam os cidadãos comuns dos abusos dos governadores provinciais, permitindo que denunciassem maus-tratos sem medo de retaliação. Seu código legal, o Kanun-i Osmani, tornou-se um pilar da administração otomana, admirado até por observadores europeus, que se surpreendiam com um sistema judicial que não fazia distinção por religião ou classe social. Fora dos afazeres do poder, Solimão era um intelectual voraz. Devorava obras de filosofia e teologia, debatia em pé de igualdade com os maiores sábios de seu tempo e cultivava uma mente tão aguçada quanto sua espada. Fisicamente, na juventude, destacava-se pela estatura alta e esguia, com um bigode fino, barba curta, queixo proeminente e um nariz aquilino que denotava sua ascendência mista. Com o passar dos anos, seu rosto arredondou-se, a barba embranqueceu, o pescoço curvou-se sobre os ombros e as bochechas afundaram, mas, segundo cronistas, jamais perdeu a aura de soberania que o acompanhava. O Império Otomano, fundado no século XIII, transformou-se em apenas 2 séculos, de uma confederação de tribos belicosas em uma potência temida, cujos domínios se estendiam dos Balcãs às fronteiras mais orientais da Anatólia. O marco definitivo dessa ascensão ocorreu em 1453, com a queda de Constantinopla, antiga joia do Império Bizantino e herdeira direta de Roma. Quando Solimão nasceu, os otomanos já eram uma das maiores forças da Europa, e seu pai, Selim, embora não fosse o herdeiro óbvio, provaria seu valor no campo de batalha. Pouco se sabe sobre sua infância, mas é possível reconstruir seu cotidiano. Seus primeiros anos foram passados no Palácio Imperial de Keni, uma cidade costeira de beleza singular, cercada por colinas e desfiladeiros profundos, protegida por muralhas imponentes. Até os 7 anos esteve sob os cuidados exclusivos de sua mãe e suas aias, até que sua educação foi entregue às mãos severas do pai. Nos estudos, aprendeu leitura, escrita, matemática, música e línguas. Nos campos de treinamento, aperfeiçoou suas habilidades marciais, especialmente o arco e flecha, além de dominar a arte da ourivesaria conforme a tradição otomana, que valorizava o trabalho manual como virtude. Aos 11 anos, deixou o harém feminino e ganhou residência própria, servos e uma mesada real.
4 anos depois, seu avô, Bayazeto II, lhe conferiu suas primeiras responsabilidades como príncipe. Em 1509 foi nomeado governador de Karaizar, mas seu tio Armed protestou, argumentando que a proximidade com Amásia, onde ele próprio governava, era uma ameaça. Mesmo após ser transferido para Bolu, estratégica rota entre Amásia e Constantinopla, as suspeitas persistiram. Armed temia que na morte do sultão, Solimão pudesse bloquear seu caminho até a capital e usurpar o trono. Não eram paranoias infundadas. A história otomana estava repleta de lutas sangrentas por sucessão, onde a desconfiança entre parentes era regra. Para acalmar os ânimos, Solimão foi enviado aos confins do império na Crimeia para administrar Cafa, terra próxima ao berço materno. Após 3 anos foi chamado de volta devido a uma disputa sucessória entre seu pai, Selim, e os tios Korkut e Armed, este último, herdeiro designado por Bayazeto II, que abdicara em circunstâncias suspeitas e morrera pouco depois. Selim saiu vitorioso do conflito, e ao assumir o trono em 1512 eliminou todos os filhos de seus irmãos, mandou estrangular Armed e Korkut e executou os demais parentes masculinos, poupando apenas Solimão. Desconfiado, o novo sultão afastou o herdeiro, enviando-o para Manisa, na costa Egeia, onde permaneceu, exceto por breves passagens por Edirne e Istambul, até a morte do pai, em 1520. Em seus 8 anos de reinado, Selim deixou um legado de conquistas. Subjugou o Egito e a Síria e expulsou a influência safávida da Anatólia, consolidando as bases sobre as quais Solimão, o Magnífico, construiria um império ainda mais grandioso. Solimão não se contentou em herdar um império já vasto, ele o transformou no centro indiscutível do mundo islâmico. Com mão firme submeteu os xarifes de Meca, garantindo que o nome otomano ressoasse desde os Balcãs até as margens do Nilo. Agora dono de rotas comerciais que entrelaçavam a Ásia, o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, impôs tarifas e tributos que dobraram os cofres de Istambul. Enquanto isso, o jovem príncipe provava seu valor, esmagou bandos de salteadores, restaurou a ordem em terras onde o caos reinava e ainda assim, selou sua reputação não com a espada, mas com a astúcia de quem sabe governar. Mas Selim em vez de se orgulhar, afundou ainda mais na desconfiança. Dizem que chegou a enviar ao filho uma túnica envenenada, trama desmascarada pela própria mãe de Solimão, que, alerta, fez com que um servo a vestisse em seu lugar. Quando em 1520 a notícia da morte súbita de Selim chegou aos ouvidos do herdeiro, ele hesitou. Seria uma armadilha? O sultão, temendo ser atraído para um destino fatal, avançou com cautela rumo à capital. Mas ao chegar, não encontrou resistência. Os janízaros, a elite militar que tantas vezes decidirá o destino dos sultões, já o apoiavam. Sem rivais à vista, a transição foi surpreendentemente tranquila. O reinado de Solimão, o Magnífico, começou em 30 de setembro de 1520, quando 3 galeras de guerra o conduziram às margens do Bósforo, em Uskudar. No dia seguinte, ao amanhecer, os dignitários do império ajoelharam-se em homenagem. Depois, o novo sultão partiu para Edirne, onde acompanhou a pé o cortejo fúnebre do pai, e ordenou que uma mesquita fosse erguida em sua memória. Seu primeiro ato como soberano foi um golpe de mestre. Recompensou com generosidade os janízaros e os estadistas que o apoiaram, distribuindo riquezas e promoções. Era um contraste deliberado com o reinado sanguinário de Selim, que executará aliados e inimigos sem distinção. Para selar a nova era, libertou milhares de nobres e comerciantes presos, enquanto mandava à forca os servos mais odiados de seu pai. A clemência, escreveu um cronista, caía sobre o império, como orvalho celestial em planície sedenta. Nem todos, porém, se curvaram à sua benevolência. A primeira prova veio do Egito, onde o ambicioso governador Camberdi al-Ghazali tramou uma rebelião. Mas o plano foi desmantelado quando o próprio governador de Alexandria, leal a Solimão, revelou a conspiração. Com a revolta sufocada ainda em brasas, o sultão voltou seus olhos para a Hungria, o último grande obstáculo otomano na Europa desde a queda do Império Bizantino. O pretexto foi o assassinato de um emissário turco, enviado para exigir tributo anual. A resposta veio em 1521, uma campanha reluzente com Solimão partindo de Istambul em meio a fanfarras, vestido em seda bordada e turbante cravejado de diamantes. Belgrado, a joia defensiva da cristandade, resistiu por 3 semanas sob uma chuva de canhões otomanos. Quando as muralhas ruíram, os últimos defensores húngaros e sérvios caíram em combate, mas não sem honra. A vitória ecoou como um sinal de alarme pela Europa. A fortaleza da fé desabara diante de um exército disciplinado, que os cristãos chamavam temerosos de heréticos.
O pânico se agravou no ano seguinte quando Rhodes, bastião dos Cavaleiros de São João, sucumbiu após um cerco de 4 meses. O grão-mestre, em sinal de rendição, beijou a mão do sultão e ofereceu 4 vasos de ouro. Solimão, porém, surpreendeu, poupou a maioria dos habitantes, isentou-os de impostos por 5 anos e permitiu que os cavaleiros partissem com suas armas. Era uma lição de poder e de magnanimidade. De volta a Istambul em triunfo, o sultão nomeou seu amigo de infância, Ibrahim, como grão-vizir. Um grego de origem humilde, antes escravo, agora no posto mais alto do império, exceto pelo comando dos janízaros. A intimidade entre os dois era tão notória que andavam juntos, sem escolta, em passeios e viagens. A ascensão de Ibrahim escandalizou a nobreza, especialmente Ahmed Pachá, governador do Egito, que via no favorito do sultão um obstáculo intocável. Em Cairo, Ahmed agiu, massacrou janízaros leais a Solimão e buscou apoio entre chefes árabes e mamelucos. Mas, traído por seus próprios aliados, foi assassinado antes que a rebelião ganhasse força. O Egito, porém, não se aquietou. Uma onda de revolta se seguiu, provando que a província ainda fervilhava. Ibrahim foi enviado a Cairo em 1524 com uma missão: esmagar a dissidência. Com punho de ferro, executou conspiradores, reorganizou a administração e criou um sistema de contrapesos que reduziu o poder dos governadores a tal ponto que o Egito permaneceu submisso até o século XIX. Enquanto isso, em Istambul, os janízaros, os mesmos que o haviam coroado, ousaram desafiar sua autoridade. Convencidos de que o sultão, ausente em uma longa caçada em Iznik, não planejava novas campanhas, saquearam o bairro judeu e os palácios dos vizires. Solimão voltou apressado. Sem hesitar, executou com as próprias mãos os 3 líderes da revolta e purgou as fileiras dos rebeldes. O recado foi tão claro que dali em diante, os janízaros jamais ousaram se insurgir novamente. Com a ordem restaurada, o sultão voltou sua atenção para o Chatamap do Império Persa. Uma carta ameaçadora foi enviada, o prelúdio de uma guerra que redefiniria os limites do poder otomano. A carta enviada ao Chatamap não era um mero aviso, era um rugido de confiança absoluta, quase arrogante, ecoando as vitórias esmagadoras que Solimão havia acumulado na Europa. Com um tom que misturava desdém e certeza inabalável, o sultão advertiu: se ousares desviar-te do caminho da submissão, em breve o estalar das espadas, o troar dos canhões e o clamor da batalha te anunciarão que tua hora chegou. Mesmo que tinteis como uma formiga ou voes como um pássaro, meus olhos te encontrarão, e pela graça de Alá, te arrancarei do mundo como um veneno que enxovalha a terra. A mensagem era clara, a resistência seria esmagada. Enquanto os persas digeriam a ameaça, Solimão dedicou o inverno de 1525 a 1526 aos preparativos para a próxima etapa de sua conquista europeia. Não como mero governante, mas como líder supremo do mundo islâmico, guardião de Meca e defensor da fé. Sua missão divina não admitia pausas: expandir as fronteiras do Islã, e a Hungria, fragmentada e enfraquecida, era o alvo perfeito. Em abril de 1526, o exército otomano partiu de Istambul como uma tempestade implacável. Seguindo o curso do Danúbio, avançaram até o rio Drava, onde Solimão ordenou a destruição da ponte que haviam construído para atravessar suas tropas. Não haveria retirada. Não haveria hesitação. Ao chegarem à planície de Mohacs, depararam-se com o exército do rei Luís II da Hungria. Os húngaros atacaram primeiro com uma carga de cavalaria que fez os otomanos recuarem, mas era uma armadilha. As fileiras turcas se abriram e 22 cavaleiros húngaros, os mais audazes, lançaram-se em direção ao sultão, crendo que sua armadura pesada o tornava vulnerável. Engano fatal. Enquanto setas e lanças ricocheteavam em seu peito blindado, Solimão observava, impassível, enquanto seus homens cercavam os cristãos como lobos a uma presa. Então, os canhões rugiram. No dia seguinte, 30.000 húngaros, incluindo seu rei, jaziam mortos. Do lado de fora da tenda de Solimão, 2.000 cabeças empilhadas formavam um monumento macabro à sua vitória. Ao partir, o sultão ordenou que a população local fosse poupada. Mas seus homens, embriagados pelo sangue e pela pilhagem, ignoraram o comando. A devastação que se seguiu foi tão brutal que nem mesmo as súplicas de Solimão conseguiram contê-la. De volta a Constantinopla, onde foi recebido como um deus vivo, ele coroou João Zápolia como rei vassalo da Hungria, um fantoche que manteria o país sob o jugo otomano pelos próximos 150 anos. Mas a ambição de Solimão não conhecia limites. Seu próximo alvo era o coração da cristandade, o Império de Carlos V.
Herdeiro dos Habsburgo, Carlos havia unificado sob seu cetro a Espanha, a Sicília, a Sardenha, os Países Baixos e a Áustria, autoproclamando-se imperador do Sacro Império Romano Germânico. Solimão, no entanto, tratava-o com desdém, referindo-se a ele apenas como o rei da Espanha, uma afronta calculada, negando-lhe qualquer legitimidade sobre seus outros domínios. Quando rumores de uma cruzada cristã começaram a circular em 1529, o sultão não esperou. Partiu de Constantinopla em uma campanha preventiva, determinado a esmagar seu maior inimigo antes que a ameaça se materializasse. A marcha até Belgrado foi árdua, 2 meses de chuva torrencial, rios transbordando que engoliram homens e suprimentos, mas nada deteria seu avanço. De volta à planície de Mohacs, Solimão recebeu a submissão humilhante de João Zápolya e dos nobres húngaros. Depois rumou para o norte até Buda, a moderna Budapeste, então nas mãos de Fernando, irmão de Carlos V. No 5º dia de cerco, os otomanos arrebentaram os portões da cidade. A resistência foi aniquilada em um banho de sangue. Era outono de 1529 quando Solimão, à frente de 120.000 homens e 28.000 camelôs, marchou sobre Viena, a joia da coroa de Carlos V. Após 3 dias de bombardeio incessante, os otomanos abriram brechas nas muralhas, mas os defensores Habsburgo, obstinados, repeliram cada investida. Diante da resistência inesperada, Solimão ordenou a retirada, não como derrota, mas como um gesto de clemência, poupando suas tropas e o inimigo de um massacre maior. A verdade, porém, era mais amarga, a logística havia falhado. Transportar homens, armas, munições e provisões por mais de 1.000 quilômetros, sem estradas adequadas e sob nevascas implacáveis, provou ser um desafio insuperável. Mesmo assim, ao retornar a Istambul, o sultão foi recebido com a mesma adoração de sempre. O Império Otomano ainda brilhava em seu apogeu, e Solimão provou isso com um espetáculo sem precedentes, a festa pela circuncisão de seus filhos. Na manhã de 27 de junho de 1530, o sultão adentrou o hipódromo, o coração social de Constantinopla, e sentou-se em um trono dourado, ladeado por seus dignitários sob um dossel reluzente. Sua autoridade era inquestionável. Enquanto seus vizires usavam turbantes menores coroados por uma faixa de ouro, o dele se erguia majestoso, adornado com 2 plumas de garça, símbolo de que nenhum outro poderia igualar. Uma chuva de presentes desceu sobre ele, veludos venezianos, porcelanas chinesas, éguas árabes de linhagem impecável. Então começaram os jogos, batalhas simuladas, acrobacias, palhaços e oradores que disputavam a atenção da multidão. O ponto alto foi a própria cerimônia de circuncisão, onde os convidados, obrigados por costume a beijar a mão do sultão, aproximavam-se enquanto ele repousava em um divã forrado com os tapetes mais finos da Pérsia. Chamberlains mantinham os braços dos visitantes firmemente presos, precaução contra qualquer traidor que ousasse levantar a mão contra ele. Para fechar o evento, a multidão deslocou-se para o Campo das Águas Doces, onde corridas de cavalos eletrizaram os espectadores. De volta ao palácio, uma cortesã aguardava ansiosamente seu retorno. Rochelana, segundo a lenda, havia sido raptada por tártaros na Polônia, vendida como escrava e presenteada a Solimão pelo grão-vizir Ibrahim. Mas seu destino mudará no instante em que seus olhos vivos, inteligentes, cheios de uma malícia encantadora, encontraram os do sultão. Cantora, poetisa, hábil na lira e nas canções eslavas, ela conquistara não apenas sua cama, mas seu coração. Uma ascensão vertiginosa que ofuscava até mesmo Gulbahar, a esposa principal, cuja fúria explodiu em um confronto físico, cabelos arrancados, unhas cravadas no rosto de Rochelana. Ver sua amada assim, marcada pela violência, foi mais do que Solimão poderia suportar. Aquele espetáculo de humilhação foi o último ato de Gulbahar no Palácio Imperial. Quando Solimão soube do confronto, sua decisão foi tão rápida quanto implacável. A esposa repudiada seria enviada para o esquecimento em Manisa, terra onde outrora seu filho, Mustafa, assumirá o governo. Não havia mais lugar para ela nos aposentos do sultão, nem em seu coração. Enquanto isso, Rochelana, cuja beleza era apenas o prelúdio de uma inteligência afiada e uma ambição calculada, não precisou forçar muito para consolidar sua posição. Mas não era apenas cálculo. As cartas de amor trocadas entre ela e Solimão, preservadas até hoje, revelam uma paixão genuína, um vínculo que transcendia os jogos de poder do harém. E então, em 1533, num gesto que escandalizou os cronistas otomanos, sempre desdenhosos da origem humilde da favorita, o sultão desposou-a em uma cerimônia suntuosa, concedendo-lhe o título de Hürrem Sultan, a sultana sorridente. Um casamento que quebrou todas as convenções,
pela primeira vez na história islâmica, um soberano mantinha uma união monogâmica de fato, reservando a Rochelana um lugar exclusivo em sua vida e em seu leito. Mas se o amor a cegava para alguns, não a tornava ingênua. Rochelana sabia que por trás dos murmúrios de feitiçaria e das críticas à sua ascendência eslava, escondia-se o medo de seu poder. E Solimão, por sua vez, embora profundamente afeiçoado, jamais permitiu que o afeto nublasse seu julgamento. Prova disso veio em outubro de 1530, quando uma comitiva de emissários de Fernando, irmão de Carlos V, chegou a Istambul suplicando pela devolução da Hungria, território que o Habsburgo reclamava após ter sua candidatura ao trono rejeitada em favor de João Zápolha. Os diplomatas, depois de falharem em subornar o grão-vizir Ibrahim, foram recebidos pelo sultão em seu palácio. O que encontraram não foi um monarca disposto a negociar, mas um espetáculo calculado para esmagar qualquer esperança: 2 elefantes imensos, 6 leões e 2 leopardos acorrentados, exibidos como troféus de um império que não conhecia limites. Solimão foi direto: a Hungria não estava à venda. Pior, a afronta apenas inflamou sua determinação. Em abril de 1532, à frente de um exército de 100.000 homens e 300 canhões, ele partiu de Constantinopla rumo a Belgrado, onde mais 100.000 soldados se juntaram à marcha. Fernando, desesperado, ofereceu primeiro 25.000 ducados, depois 100.000 pela coroa húngara. Em vão. Após arrasar o sul do país, Solimão sitiou a fortaleza de Gans, e todos acreditaram que seu próximo alvo seria Viena, onde Carlos V se refugiara. Mas o sultão, sempre imprevisível, virou as costas para o ocidente e rumou para a Estíria, saqueando-a em setembro antes de retornar triunfante a Constantinopla em novembro. A campanha não fora um sucesso retumbante, Carlos V escapara ileso, e a vitória era mais simbólica que estratégica. Mesmo assim, Solimão foi recebido como um herói. Até que a notícia chegou: André Doria, o temido almirante de Carlos V, tomara várias fortalezas gregas mal defendidas. O Mediterrâneo, agora, era um segundo fronte. A resposta foi imediata. O sultão entregou a Hayreddin Barbarossa, o lendário corsário convertido em almirante imperial, a missão de restaurar o domínio otomano sobre as águas. Enquanto isso, com a Pérsia no horizonte e as arcas ainda recuperando-se da campanha húngara, Solimão aceitou uma trégua instável com os Habsburgo. Carlos V, por sua vez, enfraquecido por disputas internas entre católicos e protestantes e com os cofres vazios, também anuiu ao cessar-fogo. Era uma pausa tática para ambos. Pois o verdadeiro alvo do sultão estava a leste: Tamáp, o Shah Safávida, senhor do Irã xiita e herdeiro de uma dinastia que desde o início do século XVI, desafiava a hegemonia sunita dos otomanos. Por 3 décadas, os dois impérios disputavam as terras fronteiriças, e o pai de Solimão, Selim, ia quase os aniquilar em 1514 na Batalha de Chaldiran, onde o fundador safávida Shah Ismael escapara por milagre ferido e humilhado. Agora, era a vez de Solimão terminar o trabalho. Não se tratava apenas de conquistar territórios, mas de erradicar a influência xiita que serpenteava entre seus súditos na Anatólia e na Trácia. Em outubro de 1533, o grão-vizir Ibrahim partiu à frente, subjugando o Azerbaijão e rendendo castelos iranianos às margens do lago Van, antes de invernar em Alepo. Em julho de 1534, sem resistência, adentrou Tabriz, a capital safávida, abandonada às pressas por Tamáp. 2 meses depois, Solimão juntou-se a ele na cidade conquistada. E então veio a etapa final, a marcha sobre Bagdade. 20.000 homens, não 200.000, atravessaram os montes Zagros em uma jornada extenuante, até desaguarem nas planícies mesopotâmicas. Mas quando chegaram à cidade santa, a encontraram-na desertada. Tamáp, em sua fuga, ordenara queimar as colheitas ao longo do caminho, numa tentativa de matar os invasores pela fome. Em dezembro de 1534, Solimão adentrou Bagdade sem disparar um único tiro. A vitória era duplamente simbólica. Além de expandir as fronteiras, ele agora podia se vincular ao legado do Califado Abássida, dinastia que, descendente de um tio do profeta Maomé, governara o mundo islâmico por séculos. O sultão não era mais apenas o senhor dos otomanos, era o herdeiro de um império espiritual. Mas o triunfo foi manchado por uma sombra que se estendia desde Constantinopla. Na manhã de 15 de março de 1536, o corpo sem vida de Ibrahim Pacha foi encontrado em seus aposentos, ao lado dos do sultão. As roupas rasgadas, manchas de sangue nas paredes. O cadáver, apressadamente levado para um mosteiro e enterrado sem marcações. Um assassinato dentro do próprio palácio, e só havia um homem com poder para ordená-lo. Mas por quê?
Ibrahim devotara sua vida a Solimão, que o tirara do anonimato e o elevara ao posto mais alto depois do próprio trono. Traição? Improvável. Não havia provas nem motivo. Alguns sussurraram que Rochelana, incomodada com a influência do grão-vizir, tecerá intrigas para eliminá-lo. Outros, porém, apontavam para o verdadeiro veneno, o excesso de poder. Ibrahim, outrora humilde, tornará-se arrogante. Sua riqueza e autoridade cresciam sem freios, e em um império onde a lealdade era moeda corrente, a soberba era um crime punível com a morte. Solimão, que tolerava tudo menos a desobediência, pode ter visto na queda de seu antigo favorito um aviso aos que ousassem desafiá-lo. Ou talvez, e isso era ainda mais aterrorizante, tenha sido um sacrifício necessário para apaziguar as forças que nas sombras conspiravam contra seu próprio trono. O grão-vizir havia cruzado, uma após outra, as linhas invisíveis que separavam a ambição da insolência. Seu tom altivo durante as negociações com os emissários de Fernando, às vésperas da conquista de Bagdade, era um sintoma inconfundível de sua autoconfiança desmedida. Dizia-se que em meio às discussões havia lançado com desdém: posso fazer um sultão de um estábulo. Concedo territórios a quem bem entender, sem que meu senhor ouse questionar. E quando ele me ordena algo que desagrada, nada se cumpre. Palavras que sozinhas bastariam para selar seu destino em um império onde a autoridade do sultão era sagrada. Mas o pecado de Ibrahim não se limitava à arrogância. Grego de nascimento e antigo escravo cristão, ele carregava o estigma de ser um estrangeiro em uma corte que, apesar de sua grandiosidade, ainda respirava as tradições islâmicas. E pior, não apenas as ignorava, como as desafiava com ostentação. Após a Batalha de Morrax, exibirá no hipódromo 3 estátuas antigas saqueadas, um gesto que, aos olhos dos ulemais e do povo, beirava a idolatria. Para o líder do mundo muçulmano, era uma mancha imperdoável. Até março de 1534, as provocações e a crescente impopularidade do grão-vizir tornaram-se insustentáveis. Solimão, que até então havia fechado os olhos para os excessos de seu favorito, viu-se obrigado a agir. A lâmina que ceifou a vida de Ibrahim não foi apenas um ajuste de contas, mas um recado. Nem mesmo os mais próximos estavam acima da lei do sultão. Em seu lugar, ascendeu Ayas Pasha, homem de obediência inquebrantável, cuja única virtude era não ofuscar a sombra de seu mestre. Liberto daquele fardo, Solimão voltou seus olhos para onde nunca devera ter se distraído: o Mediterrâneo. Lá, seu almirante supremo Barbarossa, o corsário que já servirá aos otomanos desde os tempos de Selim, tecia uma teia de vitórias que faziam tremer as cortinas de Viena e Madrid. A queda de Tunis, em especial, havia sido um golpe tão contundente que Carlos V, o imperador que se julgava dono dos destinos da Europa, viu-se obrigado a reagir. Em julho de 1535, com uma frota imponente, reconquistou a cidade, mas a um custo que logo se revelaria piada amarga. A resposta de Solimão foi implacável. Durante todo o ano de 1536, sua máquina de guerra naval foi reconstruída, reforjada, ampliada. Cada navio que descia pelos estaleiros de Constantinopla era uma promessa de vingança. Enquanto isso, do outro lado do continente, um jogador inesperado entrava no tabuleiro. Francisco I, o rei da França, cujo reino, esmagado entre os ingleses ao norte e os espanhóis ao sul, só encontrava salvação na aliança com o próprio demônio. E o demônio nesse caso tinha nome e rosto: Solimão o Magnífico. A ideia de um pacto entre o rei cristão e o sultão era tão escandalosa que até seus próprios conselheiros o chamavam de traidor. Afinal, como poderia o defensor da fé cristã estender a mão ao flagelo de Deus, ao mesmo tempo em que, em público, condenava os otomanos como uma praga satânica? Mas a política, como bem sabia Francisco, não se alimentava de escrúpulos, e sim de sobrevivência. Em 1535 o acordo foi selado, uma campanha conjunta para esmagar a Itália. Os otomanos tomariam Brindisi, Nápoles e Roma, os franceses Gênova e Milão. O plano era audacioso, quase blasfemo. Se não fosse pela covardia. Às vésperas da ofensiva, Francisco, assombrado pela ideia de ser cúmplice do anticristo, recuou. Em vez de marchar sobre a Itália, lançou suas tropas contra Picardia e Flandres, deixando Solimão, que já havia navegado até Valona, na Albânia, para se encontrar com a frota francesa com a mão estendida para o vazio. A traição foi tão abrupta que até os ventos pareciam conspirar contra os otomanos. Sem aliados, sem surpresa, o sultão virou suas armas para outro alvo, a ilha veneziana de Corfu. Venécia até então havia sido uma aliada conveniente. Desde que Bayezid, avô de Solimão, a humilhar em 1502, a Sereníssima República preferira a paz ao custo de uma guerra que ameaçasse seu império comercial.
Mas os tempos mudavam. Quando os venezianos, pressionados pela ascensão francesa no Mediterrâneo, não apenas recusaram-se a juntar-se à coligação franco-otomana como declararam apoio a Carlos V, o sultão viu nisso uma afronta pessoal. O estupim veio com um ataque não autorizado. Um comboio veneziano sem ordem do Doge abateu um navio otomano que transportava uma missão diplomática. A resposta foi rápida, brutal. 50.000 homens. 50 canhões. Corfu, com suas muralhas formidáveis, resistiu, mas não o suficiente. Frustrado pela lentidão do cerco e abandonado mais uma vez pelos franceses, Solimão recuou para Constantinopla. Lá deu a Barbarossa uma ordem simples: acabe com a preeminência veneziana. O corsário não decepcionou. Com 70 galeras de guerra, arrasou 25 ilhas no Mar Egeu, escravizando milhares de cristãos em um único golpe. O terror espalhou-se. Se os otomanos já dominavam o sul, agora ameaçavam engolir a Europa pelo flanco oriental. Veneza, Carlos V e até o Papa, inimigos históricos, uniram-se na Liga Santa, uma aliança de conveniência contra o inimigo comum. Em setembro de 1538, a frota cristã ancorou em Preveza, na Grécia, certa de que esmagaria as forças de Barbarossa em uma batalha decisiva. Mas a hesitação, sempre a hesitação, os traiu. Carlos V, mais preocupado em proteger suas rotas no Mediterrâneo Ocidental do que salvar os venezianos, adiou o ataque. Quando finalmente agiram, o corsário já havia escapado como uma sombra que se dissolve na noite. A chance de banir os otomanos do mar havia se esvaído. E então veio a humilhação final. Em agosto de 1541, Carlos, desesperado para conter a maré otomana, lançou um ataque a Argel. Uma tempestade atrasou o desembarque. Outra, mais violenta, destruiu parte de sua frota durante o cerco. O imperador fugiu, deixando para trás não apenas navios destroçados, mas o último resquício de sua reputação invencível. Enquanto isso, Barbarossa e seus homens, senhores absolutos das águas, riam das costas da África ao Peloponeso. A morte de João Zápolia, em julho de 1540, ofereceu a Solimão uma nova oportunidade. Seu herdeiro, João Sigismundo, era uma criança, e a Hungria, um reino vassalo à mercê de ambições. Fernando dos Habsburgo, irmão de Carlos, viu ali sua chance de reconquistar o que fora perdido. Mas Solimão, sempre um passo à frente, agiu primeiro. Em setembro de 1541, entrou em Buda sem resistência, transformando a Hungria em uma província otomana e relegando o pequeno João Sigismundo a um trono fantoche na Transilvânia. Fernando, humilhado, passou os 2 anos seguintes tentando negociar o que já não lhe pertencia. Mas o sultão não negociava com quem já havia sido derrotado. Ele ditava. E o mundo, tremendo, obedecia. Fernando, em sua desesperada tentativa de reverter a maré, jogou-se aos pés do sultão com ouro e presentes suntuosos, como um súdito implorando clemência. Mas Solimão não se curvava a subornos. Ele os exigia como tributo. Quando as joias e os ducados não surtiam o efeito desejado, o Habsburgo, em um último suspiro de orgulho ferido, convocou uma nova cruzada para libertar a Hungria das garras do infiel. O sultão, porém, não esperava por desafios, ele os esmagava antes mesmo que tomassem forma. Em abril de 1543, enquanto a Europa ainda se arrastava em suas intrigas palacianas, Solimão iniciou sua 8ª campanha militar. 6 meses depois, Szekesfehérvár, o sagrado solo onde os reis húngaros eram coroados e enterrados, caía sob o crescente otomano. O simbolismo era brutal, não bastava conquistar a Hungria, era preciso apagar até sua memória. E em 1547, após anos de resistência inútil, Fernando foi obrigado a assinar um tratado de paz, que não passava de uma rendição disfarçada. Manteria suas terras húngaras, sim, mas a um custo, 30.000 ducados anuais, um tributo humilhante que selava sua submissão. O Império Otomano não conquistava territórios, ele comprava a dignidade de seus inimigos. Enquanto a Hungria sangrava sob o jugo otomano, Solimão e Francisco I da França teciam uma aliança ainda mais perigosa. Os 2 monarcas, unidos pelo ódio a Carlos V, planejavam esmagar o Sacro Império Romano-Germânico em uma tenaz implacável. Desta vez, não haveria meias medidas. A frota otomana, liderada pelo lendário Barbarossa, devastaria o Mediterrâneo, enquanto os exércitos franceses avançariam por Flandres e os janízaros de Solimão esmagariam Fernando na Europa Central. A ofensiva começou em abril de 1543. Enquanto o sultão marchava sobre a Hungria, 110 galeras otomanas, como uma tempestade de aço e fogo, arrasaram as costas da Calábria, Sardenha, Córcega e Nápoles. Nice e Toulon foram saqueadas sem piedade, suas ruas transformadas em rios de sangue e cinzas.
Mas o que deveria ser um triunfo esmagador esbarrou na arrogância e na desconfiança. Barbarossa, furioso, desdenhava dos franceses cujos navios, quando não faltavam pólvora, mal conseguiam acompanhar o ritmo da máquina de guerra otomana. Os aliados cristãos, por sua vez, cansaram-se de negociar com um império que os via como peões descartáveis. A expedição desmoronou antes de atingir seu potencial, e a notícia chegou a Solimão como um golpe. Sua fúria foi legendária. Como ousava Francisco I desperdiçar a chance de esmagar Carlos V com o poderio naval que nenhum cristão poderia igualar? Mas para o rei francês, o plano havia funcionado. A distraída ofensiva no Mediterrâneo forçara Carlos V a ceder. Em 1544, o Tratado de Crépy pôs fim, temporariamente, à rivalidade entre Habsburgo e Valois. Francisco renunciou a Artois e Saboia. Carlos abandonou Burgúndia e Flandres. Solimão, traído pela pragmática diplomacia cristã, rugiu de indignação. Como podiam seus aliados fazer as pazes com um homem que ele jurara destruir? Francisco, sempre astuto, apressou-se em enviar mensagens conciliatórias. Era tudo uma fachada, uma cortina de fumaça para acalmar a Europa cristã. O sultão, após um silêncio carregado de desdém, aceitou a explicação, não por acreditar nela, mas porque seus olhos já estavam voltados para outro horizonte. Em 13 de junho de 1547, enquanto assinava uma trégua de 5 anos com os europeus, Solimão preparava sua próxima guerra. Desta vez, o alvo não era a Europa, mas o Oriente. Desde 1535, suas fronteiras a leste ardiam em rebeliões e traições. Os senhores feudais, como serpentes de duas cabeças, oscilavam entre Istambul e Esfahan, vendendo sua lealdade ao melhor lance. Mas em 1548, o destino lhe ofereceu uma oportunidade dourada, uma disputa dinástica entre o Chatamap e seu irmão Elasmir, que buscará refúgio na corte otomana. Se havia uma brecha, Solimão a exploraria. Na primavera daquele ano, enquanto Mezi Passia incitava revoltas no Azerbaijão, o sultão avançou sobre Erzurum, no coração da Anatólia Oriental. Van e Alepo caíram uma após a outra. 20 meses depois, o balanço era avassalador. 31 cidades conquistadas, 14 fortalezas arrasadas até os alicerces e 28 novas cidadelas erguidas para marcar o domínio otomano. Mas o verdadeiro prêmio, esmagar Tamap em campo aberto, lhe escapara. Como seu pai, Ismael, o Shah persa preferia recuar a enfrentar o leão otomano. A frustração de Solimão era um fogo que não se apagava. Em 1552, ele estava pronto para uma nova campanha contra a Pérsia. Mas o destino, irônico, lhe preparara um inimigo muito mais próximo, dentro de seu próprio palácio. A guerra, porém, não se sustenta apenas com glória, exige ouro, e muito. Para bancar suas campanhas, Solimão recorreu ao que sempre fizera, espremer até a última moeda de seu povo. Impostos mais altos, cobranças mais duras, enquanto a inflação, alimentada pela prata barata que inundava o império vinda da Europa, corroía o poder de compra dos súditos. O descontentamento fermentava como vinho azedo nas tabernas de Istambul, Anatólia e além. E onde há desespero, há homens dispostos a acender a mecha da revolta. Foi nesse caldo de frustração que Mustafá, o ambicioso Lala Mustafá, teceu sua teia. Nomeado grão-mestre da corte de Selim, o filho bêbado mas favorito de Solimão, o homem era uma lâmina de 2 gumes. Sorria para o príncipe enquanto afiava a faca nas costas. Seu plano? Fingir lealdade a Bayazid, o outro herdeiro, para depois destruí-lo com suas próprias mãos. Com a morte de Roxelana em março de 1558, o império perdeu sua última voz de moderação, e Mustafá viu sua hora. Primeiro sussurrou a Selim que Bayazid tramava sua morte, apresentando como prova um presente humilhante, uma saia e um véu de mulher enviados, segundo ele, pelo irmão como insulto supremo. Selim, já paranoico, engoliu a isca e correu ao pai, clamando por justiça. Solimão, envelhecido e cansado de intrigas, ordenou que Mustafá levasse uma carta de repreensão a Bayazid. Mas o Lala tinha outros planos. No caminho, assassinou os mensageiros que o acompanhavam e, com sangue frio, forjou sua própria morte às mãos de Bayazid. Quando a notícia chegou a Istambul, o sultão não hesitou. Bayazid foi despojado de seus títulos e exilado para Amásia, uma prisão dourada nos confins do império. Mas o príncipe rebelde não era homem de curvar a cabeça. Reuniu 20.000 soldados, marchou contra as forças do pai e, derrotado, fugiu para a Pérsia, justo para os braços de Tamap, o Shah que Solimão tanto desprezava. O asilo foi concedido com pompa, banquetes, promessas de proteção e sorrisos falsos. Porque nas sombras, Tamap já negociava com o leão otomano. A oferta?
devolver Bayazid em troca de Bagdá. Solimão recuou. Ceder a joia do Oriente seria admitir fraqueza. Mas o Shah não desistiu. Após meses de barganha, fechou-se um acordo sórdido, 300 mil moedas de ouro pelo cabeça do traidor. O sultão aceitou, mas o gosto era de fel. Testemunhas juravam que seu rosto, outrora impassível, agora carregava uma sombra permanente de melancolia. Como se pressentisse que ao vender a vida do filho, vendia também um pedaço de sua própria alma. A armadilha foi montada com precisão cirúrgica. Em setembro de 1561, durante uma festa na corte persa, um camareiro de Tamap, Mahmud Pachá, aproximou-se do Shah e murmurou: "Cuidado com um filho que traiu o pai. Ele pode tirar a sua vida também." Bayazid ouviu. E cego pela fúria, ordenou a decapitação do homem na hora. Mas Mahmud não agira sozinho. 2 cúmplices prontamente convencidos sob tortura, juraram que o príncipe otomano os incitara a assassinar Tamap. O veredicto foi rápido. Bayazid e seus 4 filhos foram entregues a Selim. Sem julgamento, sem piedade. Estrangulados por cordas de seda, como mandava a tradição para sangue real. Mais um capítulo escrito com tinta de traição e ouro manchado de sangue. Envelhecido, doente, mas ainda donos de uma vontade de ferro, Solimão voltou seus olhos uma última vez para a Europa. A morte de Fernando de Habsburgo em 1564 reacendeu a brasa da Hungria. Maximilian, seu sucessor, não perdeu tempo, provocou, saqueou, desafiou as fronteiras otomanas. O velho sultão, aos 72 anos, com o corpo corroído pela gota e os ossos rangendo a cada movimento, recusou-se a morrer na cama. Em 1º de maio de 1566, partiu de Constantinopla pela última vez. Não montado em seu corcel de batalha, mas carregado em uma carruagem, sacudido por cada buraco das estradas que outrora percorrera a galope. Chegou a Belgrado queixando-se de dores, ordenou o cerco a Cisegevar de seu leito de enfermo, e quando a cidade caiu, nem sequer soube da vitória. Seu último suspiro escapou na noite de 5 para 6 de setembro, enquanto os canhões ainda rugiam ao longe. Morreu como viverá, entre a guerra e o peso de um império que sem ele jamais seria o mesmo. O trono coube a Selim, o único herdeiro restante. Um homem forjado à sombra do pai, mas sem sua grandeza. Enquanto o corpo de Solimão era levado de volta a Istambul em um cortejo fúnebre que parou o mundo islâmico, a Europa respirava aliviada. O magnífico partirá. E com ele, uma era. Mas a história de Solimão não se encerra na glória de seus primeiros anos. Enquanto a Europa tremia diante de seu nome, o Império Otomano estendia seus tentáculos sobre o Mediterrâneo como uma serpente implacável. Ilhas caíram uma após outra não pela espada do sultão, mas pela astúcia de seu almirante supremo, Barbarossa. Comandante de uma frota que transformou o mar em um campo de batalha, ele levou adiante a cruzada otomana, enquanto Solimão voltava seus olhos para a Hungria. Lá, o império de Carlos V, já abalado, viu seu irmão Fernando ser humilhado em sucessivas campanhas. A região, esmagada entre o martelo otomano e a bigorna dos Habsburgo, acabou engolida para sempre pelo crescente islâmico. No Oriente, porém, o destino tecia uma trama mais sombria. Tamap, o Shah Safávida, já havia sentido o peso da fúria de Solimão em batalhas passadas. Incapaz de derrotá-lo em campo aberto, o sultão retomou a ofensiva após uma pausa estratégica, até que o próprio sangue se voltou contra ele. Uma disputa dinástica irrompeu entre seus filhos, Mustafa e Bayazid. O primeiro, amado pelo povo e pelos genízaros, o segundo, ambicioso e implacável. Diante da ameaça à estabilidade do império, Solimão agiu com a frieza que o definia. Mustafa foi assassinado em sua própria tenda, um golpe que ecoou como um trovão pelos palácios e ruas de Istambul. O povo, já exaurido por crises econômicas e desconfiado da idade avançada do sultão, viu na morte do príncipe a prova final de que a era dourada havia se corrompido. A revolta não demorou. Bayazid, inflamado pela sede de poder e pelo clamor popular, declarou guerra ao irmão Selim. Derrotado, fugiu para a Pérsia, buscando refúgio junto ao mesmo Tamap que seu pai havia humilhado. Mas o Shah, seduzido pelo ouro otomano, traiu-o. Por uma fortuna que ofuscaria até os tesouros de Croesus, Bayazid e seus filhos foram entregues a Solimão. O veredicto foi rápido, a corda do carrasco. Quando as notícias chegaram a Istambul, o império inteiro soube que nem mesmo o sangue real estava a salvo da sombra do Magnífico. Exausto, doente e consumido pelos anos, Solimão partiu para sua última campanha na Hungria. Não como conquistador de outrora, mas como um gigante cambaleante cujo peso ainda fazia a terra tremer.
Quando seu coração finalmente parou, deixou para trás um legado esculpido em sangue e ouro, um império tão vasto e temido que o mundo jamais o esqueceria. Eis a questão que persiste através dos séculos. Solimão, o Magnífico, merecia mesmo esse título? Foi sua genialidade que forjou um império invencível, ou a sorte sorriu para um homem que soube explorar com mão de ferro as fraquezas de seus rivais? A história julga, mas a resposta, essa fica por sua conta.